Boa noite, é muito bom estar aqui em mais um culto de avivamento. Lembrando que hoje de manhã o nosso culto presencial foi uma bênção com o pastor Marcos Caregaro, sacrifícios que geram milagres. E também queria lembrar a igreja, da participação nos dízimos e nas ofertas, lembrando que essa semana nós temos a participação no pulmão também, que é quando vence o nosso aluguel do salão ao lado. Então, todo aquele que se propôs aí a participar, que esteja sendo lembrado aí. Também queria lembrar do nosso culto de restauração, que vai acontecer nessa próxima quarta-feira, sendo transmitido aí pelo YouTube e pelo nosso Facebook. Muito bem, vamos começar falando da mensagem, cujo tema é Vende-se Tudo. Eu queria, antes de fazer a leitura bíblica, fazer uma oração, entregando esse momento a Deus. Deus querido, Pai amado, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra, de aprender um pouco mais sobre essa pequena reflexão, mas que mexe sempre com a nossa vida, porque é a Tua Palavra, Senhor, alcançando os nossos corações, transformando a nossa vida, mudando aquilo que precisa ser mudado, Senhor, tirando aquilo que precisa ser retirado e trazendo, Senhor, o renovo que vem do alto, Senhor, através da Tua Palavra, nos santificando, derramando da Tua misericórdia e da Tua piedade sobre as nossas vidas. Muito obrigado a Deus por essa palavra que vai ser pregada. Abençoa, Senhor, os meus lábios, transforma, Senhor, os corações e mentes que vão ouvir por causa da Tua santa vontade, que é de nós sermos cada dia mais semelhantes a Cristo. Amém. Vamos lá. Eu vou fazer a leitura agora de Mateus, no capítulo 13, versículo 44, que diz assim: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha, e comprou aquele campo. Eu queria trazer nessa reflexão esse cenário de vendeu tudo que tinha para dentro da nossa vida, para aquilo que nós temos. E aí eu não estou falando necessariamente só das coisas materiais, estou falando de como nós somos, como criatura, como nós nos vemos, como nós nos relacionamos com os outros, quer dizer, aquilo que nós temos de relacionamento, aquilo que nós temos de valores também. E olhando a palavra de Deus, a gente trazendo para esse contexto de buscar o reino dos céus, que é um exemplo que Jesus citou lá no livro de Mateus, nós temos aí um encontro com um homem que se dispôs a se desfazer de tudo que tinha para adquirir algo que era tão especial para ele. Assim é como nós vemos, ou deveríamos ver, o reino dos céus. O que é esse reino dos céus? É o reino de Deus, do qual, pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, nos reintegra ao reino e à presença de Deus. Então, olhando para o esforço que esse homem fez de ir atrás, eu quero trazer isso para a nossa vida. E atrás do quê? De vender tudo que ele tinha. Daí o título da mensagem, Vende-se Tudo. Porque a ideia é que nós possamos usar isso dentro do nosso contexto de vida. E aí eu queria usar a leitura de uma outra passagem, onde Jesus menciona um banquete. E aí deixa eu ver o versículo... Vamos lá. Vamos fazer a leitura em Lucas, no capítulo 14, do versículo 16 ao versículo 26. Diz assim: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me.
Ainda o outro disse: acabo de me casar, não posso ir. Por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa irou-se e ordenou a seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ora, fazendo a relação do que Jesus acaba de colocar, de apresentar dentro desse contexto, onde nós temos a nossa vida do mundo, com o casamento, com a compra de juntas de bois, tudo que nos é lícito, mas que não pode servir de desculpas para que a gente coloque Deus acima de todas as coisas, para que a gente entenda que o reino é dele e que tudo que nós temos, a gente pode abrir mão, que é o exemplo da venda. A venda é esse se desfazer daquilo que está te prendendo de entrar no reino dos céus. Nesse caso, aqui onde Jesus fala, ele fala das questões ligadas aos relacionamentos, que são os nossos relacionamentos normalmente íntimos, que são com os nossos familiares. Aqui ele fala do pai, ele fala da mãe, da mulher, dos filhos, dos irmãos, das irmãs, e até mesmo da própria vida. Então, nesse momento, a gente alcança que o vender para poder comprar a preciosidade que é o reino, inclui não só aqueles que nós nos relacionamos, que nós amamos demais, e não tem nada de errado em amar essas pessoas, mas não pode estar acima de Cristo, não pode estar acima da palavra de Deus, né? E nem mesmo a nossa própria vida. Quer dizer, até a nossa vida é colocada abaixo daquilo que significa seguir a Cristo, né? Então, nós estamos vendo que assim, o exercício de vida para entrar no reino dos céus é vender tudo aquilo que nós temos de valor. E esse vender não significa se desfazer dele, porque você vai continuar vivendo com seus parentes, você vai continuar vivendo com seus filhos, você vai continuar usando da sua própria vida, mas é uma vida que está entregue, ela foi colocada à venda. Então, o que eu quero dizer com isso? Que para comprar o reino dos céus, usando essa analogia, eu preciso vender tudo que eu possuo. Em outras palavras, eu preciso me desprender de tudo aquilo que eu penso que tenho. Tudo que nós temos foi Deus quem deu. Mas nós nos apegamos às coisas que Deus nos dá. E nós precisamos abrir mão de todas essas coisas, porque Deus tem que ser maior do que tudo isso que nós achamos que temos, porque foi Ele mesmo quem nos deu. Isso já foi falado aqui em outras pregações, mostrando que aquilo que nós temos veio do Senhor, mas nós não devemos nos prender. Por quê? Porque o reino dos céus, ele é maior do que isso. E o que é o reino dos céus? Ele está envolto na palavra de Deus. Ele traz a Cristo como o Senhor das nossas vidas. E aí eu queria trazer para dentro das áreas das nossas vidas, só para a gente dar uma olhada, além daquilo que já foi colocado pelo próprio Senhor Jesus, falando a respeito dos pais, dos filhos, de esposa, irmãos, né? Eu quero trazer outras áreas, que são as áreas, vamos falar assim, que são as áreas que nós normalmente estamos com coisas erradas na nossa vida. Porque vender, normalmente a gente vende coisas de valor, mas se desfazer, a gente deve se desfazer também das coisas que não são boas. Então, dentro da nossa vida, às vezes coisas que nós praticamos fazem parte dela, mas nós temos que
vamos nos desfazer dela. O que eu quero dizer com isso? Se você olhar na sua própria vida, você vai encontrar um conjunto de, vamos falar da parte material que fica mais fácil para ilustrar. Um conjunto de objetos que você em algum momento trouxe para a tua vida, mas eles já não deviam mais estar lá. Eles estão ocupando um espaço na sua vida, eles vieram de um outro momento de vida seu, e eles estão lá, vamos falar assim, sem você necessariamente dar valor a ele. Mas ele está ali, ó, atrapalhando, ele faz parte, ele está no caminho, ele está ocupando um espaço no armário, ele está enferrujando, ele está sujando, alguma coisa que ele está fazendo e trazendo na sua vida. E aqui eu queria lembrar de alguns aspectos, né? E para lembrar de aspectos que são relevantes dentro do reino, eu queria fazer um contraponto, lembrando daquilo que é a obra de Satanás, para que a gente não incorra nesse tipo de erro, nesse tipo de pecado, que é furtar, matar e destruir. Também foi mencionado hoje pela manhã em João 10:10, né, que são as ações do inimigo. E o que nós devemos fazer dentro da nossa vida? Nós devemos nos perguntar, existe algo que eu esteja furtando? E quando eu falo de furto, furto é aquilo que a gente pega sem o outro ver. Não necessariamente, quer dizer, furtar é uma palavra que não implica em estar armado, mas significa obter alguma coisa que não te pertence sem a concessão a quem pertence. E se eu faço essa pergunta para mim mesmo, eu tenho que pensar em quais são as coisas, ou quais são as pessoas, ou quais são os pensamentos, ou as minhas atitudes que são de furto, que ocorrem não só em atitudes, mas também em pensamento meu, né? Penso também no matar. Não, mas eu não matei ninguém. Bom, eu não matei ninguém, mas será que na minha mente, em algum momento de ira, em algum momento eu já não desejei a morte de alguém? Será que até mesmo a minha própria morte eu já não desejei em algum momento, em função de uma dificuldade tremenda que eu estivesse passando? Então, trazer essas ideias daquilo que a gente precisa se desprender para poder adquirir a preciosidade que é o reino de Deus, fazendo parte de um despojamento, tirando aquilo da nossa própria vida. E aí, como não pode deixar de ser, eu preciso falar da nossa própria carne, né? Falamos de furtar, de matar, obviamente destruir, está envolvido, e aí eu preciso lembrar, a nossa própria carne. A nossa carne, ela traz conosco um conjunto de inclinações e de pensamentos que nos levam ao pecado. E eu preciso trabalhar isso na minha vida. Preciso perguntar diante de Deus, com um coração humilde, querendo uma transformação, perguntar para Deus, Deus, o que eu estou fazendo de errado? E se eu perguntar para Deus, o Espírito Santo que habita em nós fala aos nossos corações e nos mostra, às vezes, muitas vezes no ato que a gente está agindo, a gente percebe a voz de Deus, porque a palavra dele, que é semeada no nosso coração, nessa hora se manifesta e a gente é lembrado quando a gente está atento. E aí, só lembrando, vamos falar, das recomendações que Jesus deixou para nós, é que a gente deve orar e vigiar. Por quê? Porque a gente está sempre sujeito a essa questão ligada à nossa própria carne, ligada à nossa cobiça, ligada a tudo que acontece ao nosso redor e acaba nos influenciando. A palavra de Deus vem e separa isso dentro de nós e nos mostra que nós estamos agindo de uma forma que não é uma forma boa. E disso a gente precisa se desprender, para que a gente possa adquirir aquilo que é uma veste limpa, para se apresentar diante da festa, de um jeito, nessa festa que foi o convite que Jesus fez aí, na ilustração, na parábola que ele colocou a respeito dessa festa, ele traz para a gente uma ideia de que a gente vai trazer, vão chegar quem? Quem chega na festa? Chegam as pessoas que estão devendo coisas, sejam as pessoas que são pobres, Jesus, na verdade, chama a todos, principalmente se querem ir à festa, que é o nosso caso. Então, nos despojar
daquilo que não faz parte, não bate com a palavra de Deus, é parte desse trabalho de venda, de se livrar, de se despojar. E aí eu queria agora pedir permissão para trocar. Ao invés de vender, eu vou me despojar. Porque aquilo que não me ajuda, me atrapalha dentro do reino. É um peso que eu estou levando, é um fardo que eu estou carregando, que dificulta a minha movimentação. Eu digo isso porque muitas vezes a gente acha que só o que é pecado também só o que é pecado que nos atrapalha. E na verdade não. Existem outras ocupações que hoje pela manhã também foi mencionada, que traz à tona uma ocupação de tempo, um gasto da nossa vida. E aí eu estou falando vida no contexto de tempo. A gente se ocupa com coisas que não levam a nada. E aí você fala, não, mas eu preciso, como foi mencionado aqui, distrações. Tá bom, a gente precisa se distrair, é parte da nossa vida, isso é importante. Mas a distração, ela tem que ter uma duração limitada, para que eu possa também cumprir, não só com os meus compromissos, mas também me dedicar a coisas que vão me acrescentar nessa minha vida, uma busca a Deus melhor e maior. Como que eu consigo fazer isso? Vivendo e refletindo sobre a minha própria vida. Porque a minha vida precisa ser medida. Eu preciso avaliar. A ideia de vender e de se despojar daquilo que você não precisa, ela precisa ser trabalhada e observada. E eu digo isso porque nós temos ao longo da nossa vida, a gente vai mudando e vai trazendo novas coisas que vão sendo apresentadas, desejos do coração, aí são coisas da nossa própria, vamos falar, tem relação com a nossa cobiça, tem relação com as novidades que a gente desperta, tem relação com aquilo que o mundo acaba oprimindo sobre nós, e a ideia que nós temos que ter é de revisitar esses pensamentos e continuar vendendo. E aí eu queria trazer uma palavra de Jesus que é bastante difícil, né? Que está lá em Mateus 16, 24. Diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Palavra difícil, palavra dura. Negue-se a si mesmo. Isso vai contra um conjunto de ideias de que eu sou suficiente, ou de que eu tenho capacidade. Então, negar-se a si mesmo é olhar para Deus e falar, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não sou nada sem Ti. Tomar a sua cruz. Tomar a cruz significa que é algo que você vai levar ao longo da sua vida. Então, o símbolo da cruz, ela está no seu dia a dia. E no seu dia a dia, eu preciso pegar o que é um símbolo de morte, o que é um símbolo de entrega, de sacrifício, como também foi mencionado hoje pela manhã, e preciso pregar naquela cruz esses pensamentos ou essas atitudes que precisam ser despojadas de mim, que elas precisam sair de mim, para que eu consiga adquirir aquilo que eu estou buscando, que é a maior relação com Deus, ter uma intimidade com o Pai e me despojar daquilo que não é para estar lá. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que não é desse jeito. Então é importante a gente entender que a ideia de cada um tome a sua cruz, é uma ideia que tem continuidade ao longo dos nossos dias. Porque é necessário sacrificar a nossa carne, ou a nossa carnalidade, ou a nossa cobiça, ou tudo aquilo que me desvia das coisas de Deus. Daí a ideia da gente estar em oração e vigiando, para que eu consiga fazer essa revisão e consiga usar essa cruz, que é uma cruz de sacrifício, e me sacrificar. O negue-se a si mesmo está aí também, onde eu vou pegar a minha vida, do jeito que eu entendo ela e que está me causando o meu distanciamento de Deus, e vou sacrificar aquilo. E ao sacrificar isso, eu vou estar andando com Cristo. Como diz aqui, se alguém quiser me acompanhar,
negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, eu preciso me despojar também dessas atitudes, desses valores que fazem parte da minha vida, que por alguma razão afloraram ou chegaram até mim, ou eu me apossei delas por alguma inclinação minha, ou por alguma influência do nosso tempo, do nosso século, e com isso eu me afasto de Deus. E ao fazer uso da cruz, que está aqui proposta por Jesus, eu entrego a minha vida novamente a Deus. Eu volto novamente para Jesus e falo: Senhor, eu quero morrer nessa cruz, para que eu continue te seguindo. Nós já conhecemos o versículo que diz que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai sem mim, vai ao Pai sem mim. Ora, se nós pegarmos isso, eu preciso continuar seguindo Jesus. Ele é um caminho, e eu preciso estar nesse caminho. E uma das formas de eu estar nesse caminho é trabalhando essa minha vida. E aqui eu queria deixar um conjunto de perguntas, algumas perguntas, como para uma reflexão, que servem para mim. Essas perguntas não são para todos. Para mim, que recebeu essa mensagem que não é fácil, são as perguntas que a gente pode fazer ao longo do nosso, vamos dizer assim, no fim do dia, se a gente tiver um momento com Deus, ou no início da sua manhã, perguntar: que áreas da minha vida eu ainda preciso me desfazer ou me despojar? Quais são essas áreas? Pedindo a Deus que ilumine a gente, que mostre para a gente. É necessário ter essa determinação, esse esforço de se desfazer, que é o esforço que Deus pede de nós. Outra pergunta: o que eu estou furtando que pertence a outros e eu tomo sem saberem? O que é que eu estou furtando? Nem sempre isso se aplica. Talvez no seu dia você fale: não, hoje eu não furtei nada. Porque a gente pensa no furtar sempre em pegar um objeto. Mas se eu estou gastando o tempo de alguém de uma forma indevida, de uma forma que é só uma discussão sem sentido, é um tipo de furto de tempo. E esse furto de tempo, eu estou desperdiçando uma oportunidade de amar, de demonstrar os valores do reino, de pregar e de apoiar aquela pessoa. Outra pergunta: a quem eu estou matando em meu coração? Aqui eu botei no meu coração porque a gente não mata literalmente, mas a nossa raiva, a nossa ira, diante das situações muito difíceis, de traição, de ser roubado ou furtado, que a gente deseja, de ver algo que cause um ultraje em você, que você fique revoltado de ver, e aí o desejo de morte passa na nossa mente, onde a gente quer que aquela pessoa morra, e isso não é bom, isso não bate com Deus. A palavra de Deus diz: não matarás. Se eu estou com esse desejo, não está certo. Outra pergunta: a quem estou mentindo? Porque nós sabemos que o diabo é o pai da mentira, também foi falado pela manhã. Se o diabo é o pai da mentira, essa não é uma obra da qual nós devemos participar de jeito nenhum. A nossa participação é com a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Então, mentir é algo que eu não posso fazer. E se eu estiver fazendo, eu devo tratar, eu devo me perguntar: por que eu estou mentindo? E leve isso a Deus. Porque na própria palavra e também com o conselho que o próprio Espírito Santo vai te dar, você vai encontrar uma forma de não ter que fazer desse jeito que você está fazendo. Você vai entender, e aí é preciso coragem. Eu vou dar um exemplo na minha vida, né? Essa questão de você pedir para alguém falar no telefone: diga que eu não estou, é um exemplo que aconteceu comigo. Falou: não posso fazer isso. Não posso encarregar uma pessoa de falar dizendo que eu não estou. Eu tenho que ser responsável por aquilo que é a mensagem que eu preciso passar. Então, eu vou dizer para a pessoa: não posso falar com você nesse momento. Se a pessoa não gostar, muito bem, eu estou sendo verdadeiro com ela. E posso dizer: olha, depois eu te ligo mais tarde, nesse momento eu não posso falar. É difícil, porque tem situações que nós somos devedores.
Imagina num processo de cobrança você ser contactado por alguém que está te cobrando. Você não pode fugir. Você precisa enfrentar, precisa dizer, eu estou aqui, eu sei que eu estou devendo, e em algum momento eu vou pagar. Agora não é a hora, não posso. É difícil? É difícil. Mas se a gente se prende na verdade, as pessoas que vão interagir vão ver que você está falando o que está acontecendo. E isso bota você diante de Deus na sua oração. Leva isso para lá. Senhor, eu não quero passar por essa situação. Eu estou sendo forçado, eu estou assumindo a minha posição, eu estou sendo responsável com aquilo que eu fiz, e eu preciso, Senhor, da tua ajuda. A gente traz isso para diante de Deus, de novo, em oração. O vigiai tem o orai também, não é só o vigiai. Então, é importante que a gente também dedique esse tempo em oração, para buscar a Deus, em Deus, as respostas daquilo que nós temos que nos desprender, para que cada vez mais, dentro do reino, nós estejamos mais semelhantes ao que Jesus pede de nós através da palavra, e possamos viver uma vida plena diante de Deus, uma vida transparente, uma vida com as vestes brancas, sem deixar que as coisas sujem, as coisas que vêm de fora ou as coisas de dentro sujem aquela veste, que a gente possa chegar diante de Deus e nos apresentar, mesmo pedindo para Ele, porque a palavra nos estimula a fazer pedidos para Deus, ainda mais pedidos que são legítimos dessa natureza, onde a gente está querendo se despojar de algo que não devia fazer parte da nossa vida. Então, com isso eu deixo essas perguntas, e só para botar o versículo que eu não falei, lá em Mateus 26, 41, diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É a carne que precisa daquela cruz que Jesus falou. É a nossa carne que tem que ser crucificada todos os dias. É para isso que Jesus disse: cada um tome a sua cruz. Vamos levar a nossa cruz, porque ela é o nosso desprendimento que vai nos levar para um relacionamento de seguir a Jesus verdadeiramente. E assim eu termino a nossa mensagem. Queria fazer uma oração com vocês. Deus querido, Pai amado, eu quero te entregar as nossas vidas, e obviamente eu tenho que me incluir, Senhor. Essa mensagem é para mim também. Essa mensagem que me faz pensar a respeito daquilo que eu preciso me despojar, aquilo que eu tenho que tirar de mim, e aquilo que eu tenho que trabalhar de valor para participar do teu reino. O meu desejo, a minha sede de aprender mais e mais da tua palavra, a minha sede de te buscar em oração, para que o teu Santo Espírito se manifeste mais na minha vida, para que a tua presença me guie, e para que a minha carne, para que os meus desejos sejam diminuídos, Senhor, para que eles encolham, para que eu escute mais a tua voz e diminua a agitação do meu coração. Eu sei, ó Deus, que os nossos olhos veem muitas coisas no mundo, mas o mundo está cheio de ilusão, Pai. Nós precisamos aprender a lidar. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para o mundo e sabermos que o mundo não tem nada de eterno para nos dar. O mundo só vem tirar de nós. E nós sabemos que o verdadeiro tesouro está aí, está aí na relação contigo. O verdadeiro tesouro está diante da tua presença, Senhor. Em ter a tua presença nas nossas vidas. Isso nos transforma, Deus. E nós queremos andar contigo, nos despojando daquilo que não deveria fazer parte das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Muito obrigado pela tua misericórdia por nós, Senhor. Muito obrigado pela tua piedade. Santifica-nos, ó Deus, na tua palavra, Pai. É o que eu te peço nessa oração. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, que Deus abençoe rica e abundantemente.